Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também pelo YouTube da Band News FM Rio o podcast Comportare. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Não tenho nem roupa para esse encontro. Hoje, quinta-feira, é dia de 100 Papas na Língua com ele. O professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia. Um dia triste pra gente, porque perdemos um carioca por adoção, que não era um carioca da gema. Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, nosso querido Cid Moreira foi fazer locuções nas estrelas. Bom dia, professor. Bom dia, Dônula. Você queria nos Calma, professor, que a gente... Tá ligado o microfone, Zé? Agora sim, professor. Sim, professor. Bom favor, dia. Bom dia. Olha que falha nossa, né? A minha, né? Era só apertar um botão. Bom dia, Ágata. Bom dia, Dônula. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia, ouvintes. O que acontece com essas pessoas longevas é que elas têm, assim, muitas ligações em muitos lugares. Isso é muito bonito. O Cid Moreira morou em Cáceres, no Mato Grosso do Sul. Estava me dizendo agora uma amiga, uma escritora de Mato Grosso do Sul, a Delas Neves Daspet. E que, aliás, é parente de um médico que lutou na Guerra do Paraguai, lá na Retirada da Laguna, que é parente também do Mário Quintana. Esses laços que vão se fazendo, sim, né? Sim. E o Cid Moreira era, ele foi locutor por décadas, não é? E inigualável, né? Ele tinha aquela sua marca. Mas eu queria dizer o seguinte, que essas pessoas que não são cariocas da gema, uma expressão que deve muito, se reforçou, já está no Machado de Assis, no livro A Mão e a Luva. A Mão e a Luva é um romance de 1876 e o Luiz Alves, um personagem, está conversando com uma senhora sobre Cantagalo, morar em Cantagalo e morar na corte. Uhum. E ele se refere no diálogo aos que nascem no Rio e que vivem no Rio, como carioca da gema, e se consolidou a expressão carioca da gema como o habitante do Rio que é filho também de pais cariocas, não é? Não fluminenses, pais cariocas, porque o fluminense é quem mora no estado do Rio e carioca é aquele que mora na cidade do Rio. As duas palavras são muito curiosas, vamos para essas curiosidades, né? O carioca, que é a casa do branco, né? O carioca. E o que veio do Tupi-Guarani. Dizem que isso aí foram os tupinambás que chamaram assim, né? Porque estavam aqui os tupinambás. Mas em todo caso é o mesmo tronco linguístico. E o fluminense é do latim, flumen é rio. Então, como é Rio de Janeiro, o habitante do estado é fluminense e o habitante da cidade é carioca. Não é Flamengo, viu? Eu sou carioca da gema mesmo. Mas para ser da gema, o pai e a mãe têm que ter nascido na cidade do Rio também, professor? Não, basta nascer no Rio. Não, carioca da gema é diferente de ter nascido no Rio. Segundo a versão hegemônica que passa a se consolidar quando se divide o estado, né? Então, quando essa expressão já existia, carioca da gema, então muito antes do estado da Guanabara, como a gente acabou de dizer, né? O Machado de Assis já registrou a expressão carioca da gema. Então daí tem essas duas versões. Uma é alguém que seja filho de pais cariocas e outro nasceu no Rio, é carioca da gema quem nasce no Rio. É uma segunda definição. Mas eu penso que entre os cariocas, quando se autodefinem, o carioca da gema é o de pais cariocas. É o de pais cariocas. Então tem que ter duas gerações. Tem que ter duas gerações ali para ser um carioca da gema. Eu ouvi uma terceira. Por favor. Que diz o seguinte, Dônula, que o carioca da gema nasce numa certa região do Rio, mas eu acho que essa é inventada, compreendeu? Porque também as pessoas adoram inventar e às vezes a invenção se torna dominante, né? Eu estava lembrando ontem, eu estava numa live com uma professora ontem, Marley Sigrist, que lá de Mato Grosso do Sul, que fez, eu nunca vi tanta gente se interessar por folclore. Havia 1.200 pessoas assistindo uma conferência, uma palestra sobre folclore. E folclore é uma palavra inventada, né? Alguém quis dizer, como é que a gente vai usar uma palavra para definir
a tradição do povo, os costumes que são do povo. Folclore, o inglês criou a palavra. Professor, sobre essa expressão muito associada ao carioca, que tem que rebolar, vai ter que rebolar. Professor, de onde veio essa história? Pois é, se você consultar na internet, que virou também uma fonte de consulta, antes eram as enciclopédias e os livros e tal, agora a velocidade das pesquisas também mudou e há muita coisa disponível na internet. Ela não vem de onde dizem que vem, que é do carnaval. O carnaval é uma coisa que foi introduzida aqui no Brasil por europeus, então antes disso já havia um universo vocabular, havia o rebolo, que é aquela roda de granito, né, de pedra para afiar as ferramentas, e o rebolar já tem o sentido, muito antes do carnaval, da pessoa que precisa se movimentar. O étimo é bola. A bola tem que andar, tem que girar, tem que ser passada, como sabe qualquer técnico de futebol, mas nem todos os jogadores parecem saber disso, né? E então, o étimo é bola, que vem lá do latim, bula, e que vai se formar bola. Mas o que acontece é, quando a pessoa precisa se mexer e se movimentar, esse rebolado, que é atribuído também a passista, sambista e tal, passa a ser usado com um significado de origem, que é você tem que se mexer e tem que fazer aquilo que te disseram que devia fazer, ou que você quer fazer. Então você tem que rebolar. Muito sentido o étimo bola, associado, por exemplo, à habilidade que a Ágata tem de rebolar com o tempo. Com o tempo. Por isso, o carioca de fato, da gema rebola todo dia, professor, para ter que lidar com... Uma craque do tempo, professor. Uma craque na gestão de tempo. 10 horas e 54 minutos, professor, muito obrigado pela sua presença. Essa é a nossa deixa rebolando, professor. Essa é a nossa deixa rebolando. Entregar no horário. Vocês fazem muito bem esse programinha, quanto mais curto. Eu sempre digo para a Ágata que eu gosto muito dos 6 minutos, mas se for a 9 a gente já fica sofrendo. Então, e ela faz muito bem esse papel de bedel. Estou com vocês e não abro como um paraquedas. Essa não foi boa, né? Professor, um beijo para você. Professor, um beijo e Tchau, até de repente. Até de repente.